estar aqui com vocês, poder adorar a Deus e ver uma igreja assim tão alegre, sabe? A coisa mais chata que tem no mundo é uma igreja chata. Poxa vida, vai tomar banho. Quando o povo de Deus, por definição, tem que ser alegre, né? Tem que ser feliz em toda e qualquer circunstância. Mas, pastor Wagner, você sabe a origem do nome desse bairro aqui? Conhece bem? Eu estudei alguma coisa, não sei se é por causa da caçambinha lá do Marinheiro. Não começa com desculpa, não. Mas olha, talvez esse seja o bairro do Rio de Janeiro que tem a nomenclatura mais antiga entre todos os bairros do Rio. Por uma razão, o nome desse bairro foi atribuído em 1º de janeiro de 1502. Vocês sabiam disso? Não. Foi numa expedição lusitana de Gaspar de Lemos, que passou por aqui, pelo nosso litoral, em 1502. Não te ensinaram essa história, não? E eles, quando olharam para cá, para o maciço aqui da Tijuca, viram ali uma pedra que tinha exatamente, eles eram marujos é tudo na perspectiva marítima, não é? Eles viram como se fosse aquele cesto que fica no mastro das antigas caravelas. Lembram daquelas naus? Tinha aquele mastro enorme, a ponta do mastro se chamava gávea, mas eles colocavam ali um cesto onde ficava o sujeito. Naquele tempo não tinha GPS, não tinha celular, não tinha nada disso, não tinha sonar, era o cara que pagava o pato, botava ele lá em cima da gávea, entendeu? Ele ficava lá de cima olhando para ver se tinha algum rochedo pela frente, algum problema. Ou ele ia para lá porque gostava muito da brisa lá do alto, ou porque estava de castigo. Entende? E ele ficava avistando tudo ali. E quando eles olharam para o maciço da Tijuca e viram uma pedra que tinha exatamente o formato de uma gávea. 1º de janeiro de 1502. Pode ensinar teu professor de história isso, viu? E então, esse local, essa região, figurou com esse nome Gávea e foi ficando, virou o bairro da Gávea. É o bairro, vocês fazem parte do bairro com maior IDH do Rio de Janeiro. Por isso estão indo lá para as mulheres, com as mulheres, para o restaurante de Botafogo, né? Poder aquisitivo elevado, isso é uma maravilha, né? Mas eu estava pensando, qual é a função da Gávea? É ser capaz de quem está ali observar e apontar o rumo, não basta. Mostrar onde tem perigo, mostrar aonde não ir, dar a direção certa para onde ir. A segurança de um navio dependia, em grande parte da história, de quem estava lá na gávea. A igreja é a gávea de Deus no mundo de hoje. Você compreende essa beleza? De alguma forma, somos nós, aquele povo que um dia foi alcançado pela graça de Deus, que tem que apontar a direção para o mundo. Somos nós que estamos lá no ponto mais elevado, vendo o cenário todo e dizendo, vai por aqui, não vai por ali, cuidado com, olha, aparentemente ali é bonito, mas abre o teu olho. Nem tudo termina bem. Se você fosse perguntar que nome eu daria para o sermão de hoje, eu diria, para estar na gávea. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Essa é uma carta que
que foi endereçada por Paulo para uma igreja que ele ainda não conhecia. Ele não tinha fundado essa igreja. Paulo tinha ido para Éfeso, que ficava a 160 quilômetros de Colossos. Naquele tempo era uma distância enorme. Paulo não tinha uma rondinha 125, não é? Ele andava a pé, andava de navio, e ele teve histórias de navio muito interessantes, né? Mas Paulo, o pastor da igreja de Colossos, se chamava Epáfras. Ele se tornou um amigo precioso de Paulo. A história não diz, a Bíblia não narra se Epáfras se converteu a Cristo pelo ministério paulino, mas não sabemos. E a gente também aprende, meus irmãos, hoje nós temos a Bíblia inteira à disposição. Mas nesse tempo, quando a carta de Colossos foi escrita, ou para Colossos foi escrita, nós não tínhamos ainda o Novo Testamento todo organizado, nós não tínhamos os Evangelhos. Naquele tempo, quais eram as diretrizes que Deus usava para a igreja caminhar? As cartas que os apóstolos escreveram. E a carta aos Colossenses é uma dessas cartas preciosas e profundas, onde a tônica da carta é quem é Cristo, o que ele representa para nós e o que ele pode ser na minha vida, na sua vida. E é sobre isso que eu queria colocar nessa manhã e compartilhar com você. Capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses. Eu queria inicialmente ler somente 2 versículos, versos 6 e o verso 7. A gente vai ficando velho e eu já tenho que trocar de óculos outra vez. Que coisa horrível, né? Olha só. Porque assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a andar nele. Diz uma versão, outra diz a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração hoje. Há 2 grandes dimensões da vida cristã aqui nesse pequeno trecho. Paulo começa com essa expressão, como vocês receberam a Cristo Jesus. Nós cantamos aqui a exaustão hoje, e olha, vocês ressuscitaram alguns hinos do cantor. Meu irmão, estou cansado de ouvir aqueles corinhos chatos de hoje, vai chover, vai chover. Para com isso. Eu quero ouvir música profunda e letra maravilhosa, que tem graça de Deus. Não sou contra a música moderna, não, mas tem um monte de palha. Que droga. Não é? Você tem teologia profunda nesses hinos aqui, eu não é? Tem alguns hinos atuais com boa teologia também, mas maravilhosa graça. O que seria de você sem a graça de Deus? Nós estaríamos perdidos. A graça de Deus na minha história foi marcante. Minha mãe nasceu na Letônia, no raio do Parto, um país pequeno lá do norte da Europa. Estava sendo oprimido pela Rússia, pelo comunismo russo. Ninguém podia pensar o que Deus diz, que história que Deus queria escrever, e nós cantamos aqui sobre isso, não escreve a história. Usa a minha vida na tua história. Mas olha, Deus traz minha mãe com 6 meses da Letônia para cá no Brasil. Aqui ela conhece um papa-goiaba. Você sabe quem é papa-goiaba, sabe? É quem nasceu em Campos. Campos é a terra da goiaba. Goiabada Cascão. Pois ela conheceu um papa-goiaba aqui no Rio de Janeiro, muito sem jeito. E um dia ele pediu a ela em casamento. E eu estou aqui. Está vendo? Graça de Deus. Graça de Deus. A graça de Deus e o desafio da gente é encontrar o nosso lugar na história que Deus escreve. E a gente só encontra pela graça. Então veja, Paulo não conhecia a igreja de Colossos, mas Deus usava o quê? Os
usava essas cartas dos apóstolos para que a igreja fosse edificada. Essas cartas se tornaram a Bíblia naquele tempo e permanecem como Bíblia para nós hoje. Então, duas dimensões desses dois versículos lidos aqui. Primeira dimensão, como vocês receberam a Cristo Jesus como Senhor. Eu fui pregar numa igreja um dia, e o texto era outro, mas eu pedi que o povo completasse o verso. Eu fiquei decepcionado. Tive que dar uma bronca no pastor da igreja depois. Por quê? Todo mundo quer um Cristo Salvador, mas a Bíblia apresenta um Cristo Senhor, autoridade plena sobre nós. O que o Paulo está dizendo aqui é isso. Como vocês receberam, assim como vocês receberam a Jesus Cristo como Senhor da vida. Essa é a primeira parte da história. Veja bem, eu diria para vocês que essa primeira parte ela é como se fosse passiva. O que você fez para receber Cristo? Nada. Você só não atrapalhou. Você não pode se converter. Quem mexe no seu coração, quem transforma o nosso coração é Cristo. A graça é dele, o poder é dele. É ele que tem poder para mudar as coisas todas. Eu não tenho, ninguém tem aqui na terra. Então, a recepção de Cristo é uma obra dele na nossa vida. Havia um camarada lá em São Paulo, ele tinha um nome gozado, chamado João Melão. Só velho pode se lembrar do nome dele, ele era político. Mas ele era um católico muito fervoroso. E um dia um repórter pergunta a ele: como é que você faz com a sua família? Sua família vai se tornar todo mundo cristão também? Ele deu uma resposta muito sábia. Ele disse o seguinte: olha, o meu dever como pai é colocar meus filhos no caminho de Damasco. Profundo, não é? Por quê? Não foi Paulo que foi procurar Jesus, foi Jesus que desceu para encontrar Paulo. Você está compreendendo? A gente só pode entrar no caminho de Damasco, mas se Jesus não vier, não adianta nada. Jesus foi lá. Então, veja bem, a primeira parte da vida cristã é passiva. Você não fez nada. Um dia essa palavra tocou no seu coração, o Espírito de Deus dobrou você. Você aceitou Jesus como Salvador e como Senhor. Mas tem uma segunda parte. E eu quero falar, é a segunda parte. Na sua salvação você não pode fazer nada. Ele fez tudo. Mas na segunda parte a gente tem que fazer alguma coisa. Esse aqui que é o desafio da vida, para que sejamos alguém que esteja na Gávea, dando a direção aqui para o mundo de hoje, para esse mundo alucinado, maluco, para um presidente mentiroso, safado, e para um monte de político que não vale nada. A gente tem que ser diferente. Então, olha aqui a primeira coisa. Da mesma maneira que vocês receberam ao Senhor Jesus como Senhor, Jesus não está falando aqui para aqueles camaradas que são namorados do Evangelho. Não. Para quem recebeu Jesus como Senhor, Ele manda na sua vida. Então, a primeira coisa é: andem nele. Pode parecer uma coisa estranha, mas lá em João 14,6, vocês se lembram do que Jesus falou? O que ele é? João 14,6. Vamos lá, pessoal. Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele é caminho. Então, esse texto paulino aqui, ele pode parecer: como é que eu posso andar numa pessoa? Eu devo andar nessa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa é o caminho.
Há uma coerência radical na Bíblia, né? Intrinsecamente nada está errado. Se Jesus é o caminho, Paulo disse agora, andem nele. Jesus é um caminho. Jesus, nessa expressão, Jesus está dizendo, olha, eu quero a dimensão psicomotora de vocês. Eu quero que a sua vida, os seus destinos, a sua escolha, a forma como você vai seguir, seja por mim. E você me perguntaria, como é que eu posso andar em Jesus? Na realidade, é um mistério, como diriam os nossos irmãos pentecostais, um mistério misterioso, né? Mas não é muito difícil, não. Eu gosto muito de história de igreja, sabe? Eu tive um aluno lá no Betel, o Roberto, um cara desse tamanho assim, em homenagem ao Roberto que está ali, eu vou contar a história do Roberto. Ele era um pentecostal, muito interessante. Ele pegou um camarada e levou lá para falar na igreja dele. O rapaz se tornou missionário na Bolívia. O Roberto também fez um ministério na Bolívia. Mas ele levou um irmão de uma outra igreja para dar um testemunho. Esse irmão que ia para a Bolívia. Ele levou lá para falar na igreja dele, uma Assembleia de Deus. Mas esse irmão tinha um problema. Ele tremia muito. Tremia demais. E o irmão estava lá no púlpito e quando ele ficava nervoso, ele não era de falar muito, ele ficava mais nervoso, ele tremendo. Estava lá tremendo, o Robertinho, o pastor atrás aqui, e o irmão lá tremendo no meio da fala, o microfone balançando, e duas irmãs assim na primeira fila, uma vira para outra, é mistério, irmão. Robertinho, um pentecostal ficou com ele, disse que ele ria até não poder mais, respondeu atrás do púlpito. Como é que eu posso andar em Jesus? Paulo na tua charada. Você vai ver que as cartas aqui, se você depois contar na sua, leia a carta de Paulo aos Colossenses. Paulo vai usar diversas vezes a expressão portanto, 4 ou 5 vezes. Ele está chegando a conclusões. E Paulo tem uma linha de raciocínio muito lógica. Ele está dizendo o seguinte, olha, se Cristo é o Senhor de vocês, se Ele tomou conta do seu coração e da sua vida, se Ele assumiu o controle completo de tudo, quem caminha agora não é você, mas é Ele que caminha. Por isso Paulo conclui na carta aos Filipenses, né? Já não sou mais eu quem vive, mas carta aos Gálatas, desculpe, aos Gálatas, mas não sou mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Aparentemente sou eu que caminho na vida cristã, mas na realidade o mundo, quando olha para mim, para que eu esteja na Gávea, eles estão vendo Cristo andar. Você compreende a profundidade? Então, se Ele é meu Senhor, o primeiro desafio que Ele me coloca é, olha só, andem em Cristo. Diz a outra versão, continuem a viver nele. Essa decisão que a gente pensa que toma, mas é Cristo que entra na nossa vida, é uma mudança radical, não só de vida, mas vida e eternidade. Ela vale além do tempo. Então caminhe nele, ande nele. Entra aqui a dimensão dinâmica da vida cristã. A primeira dimensão, como eu disse, passiva. Essa aqui não, ela é ativa, é dinâmica. Eu quero andar nele. Você já tomou essa decisão na sua vida? Eu sei que o Senhor me encontrou e me salvou, mas eu quero agora andar nele. Paulo continua nesse
esse pequeno trecho aqui, andar nele. Existe uma obra muito preciosa chamada Em Seus Passos que faria Jesus. Alguém aqui já leu essa obrinha? Preciosa, né? Eu vou ali, Jesus iria, se ele não iria ali, eu não vou. Porque agora não sou mais eu andando, é Cristo andando em mim. A segunda dimensão, o segundo passo, é muito interessante. Ele vai usar uma expressão, eu não sei como está na sua versão, a minha versão diz aqui, estando enraizados. Outra versão diz radicados, é o mesmo vocábulo. Eu preciso ter raízes. Sabe por que Paulo está usando? Porque as raízes definem a natureza de uma planta. São as minhas raízes que vão definir quem eu sou. Você não pode ter raiz de coqueiro e se transformar naquela mangueira que queria cair nos carros que param ali. Coqueiro dá coco. As raízes de mangueira são de mangueira. As raízes definem a natureza da árvore. Mas Paulo trabalha o conceito de raiz de maneira muito interessante. Na carta aos Gálatas, eu gostei de estudar esse trecho aqui. Paulo diz o seguinte: você não pode ter raízes novas se as raízes velhas não forem cortadas. Na carta aos Gálatas, Paulo demonstra uma coisa brilhante. Olha só, o Evangelho veio, a graça de Deus veio na minha vida em primeiro lugar para cortar as minhas raízes do mundo. Ele usa a expressão desarraigar. O drama de muita gente na dimensão ativa da fé cristã é o seguinte: a gente quer raízes novas sem cortar as velhas. Você está compreendendo o problema? Você não pode ter duas raízes distintas. Na carta aos Efésios, Paulo vai dizer que agora, quando as raízes velhas são cortadas, o Evangelho produz na minha vida novas raízes, raízes de amor. Você quer ver um negócio interessante? É inadmissível um crente que não perdoa. Desculpe eu pisar no calo de... Não tem endereço certo. O que significa não perdoar? Significa que eu ainda tenho as raízes no mundo. Você está compreendendo? O perdão só pode existir na vida de uma pessoa, de um servo de Deus, que encontrou Jesus como Senhor, se as velhas raízes do mundo forem cortadas. Tem que extirpar. Radicados em Cristo, não dá para ter raízes velhas com raízes novas. Não existe esse hibridismo botânico na vida cristã. Ou é ou não é. Não tem interessado no Evangelho. O inferno está cheio de interessado no Evangelho. Mas no céu não tem nenhum interessado no Evangelho. Tem pessoas que foram modificadas poderosamente pela graça maravilhosa de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Ou é transformação ou não é transformação. Até flamenguista entra no céu. Amém. Glória a Deus. Mas vai ter que tirar a camisa do Flamengo lá. É Flamengo mesmo? Amém. Olha, um dia você vai se desenvolver, você vai se tornar São Cristóvão.
Você não fica nervoso, não briga com ninguém, entendeu? Sabe a escalação do seu time, você vive em perfeita paz. São Cristóvão é uma bênção. Entende? E não vem lembrar, não, o Ronaldinho jogou lá. Não, não tem nada de Ronaldinho, não. É o São Cristóvão que não joga, que não perde e que não joga. Raízes cortadas, as raízes de amor só podem brotar se as raízes velhas do mundo forem cortadas. Terceiro ponto. Para que a gente seja Gávea, esteja na Gávea, então, em primeiro lugar, eu tenho que andar nele. Em segundo lugar, eu tenho que ter raízes nele. Em terceiro lugar, a minha vida tem que ser uma vida de construções permanentes, edificados nele. O que Deus tem construído na sua vida, meu irmão? Às vezes me impressionam algumas pessoas que não têm aventura nova com Jesus. O cara vai contar uma experiência, só conta aquela experiência de 1923, porque ele não teve nenhuma experiência nova com Jesus. Tem alguma coisa errada. Você está compreendendo? A vida cristã é uma vida dinâmica, é uma vida de permanentes mudanças, é uma vida de desafios. Tem problema e tem muito problema. Há dificuldades, há momentos que a gente não sabe como sair daquela história. Mas a gente, é por essa jornada que as nossas experiências com Deus vão sendo construídas. E você pode chegar no ponto e dizer, olha, eu sei que meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar. A esperança continua existindo. Esperança não é a expectativa de que tudo vai terminar bem. Às vezes termina mal, né? Mas esperança é a certeza de que essa realidade tem sentido. Você compreende isso? Se a vida cristã fosse uma vida para terminar bem, não tinha mártir. Mas tem mártir. Tem gente que sofre. Tem gente que atualmente, o cristianismo na China, no momento, está sofrendo perseguição. O cristianismo na Venezuela tem circulando pelas redes sociais, testemunho de um pastor que teve agora na Venezuela. Eu não estou discutindo aqui direita ou esquerda ou nada. Só estou levantando o seguinte testemunho desse pastor, da conta do seguinte: ele foi lá para socorrer irmãos venezuelanos. E obrigaram a botar nos templos uma foto do presidente da República, dentro do templo. É a marca do templo evangélico que não tem foto de ninguém. Nós somos a foto de Cristo no mundo. Amém. Não tem que ter foto disso, nem maduro, nem verde, nem podre. Mas olha, tem dureza. Mas, irmão, a gente não cresce na hora do problema? Quantos aqui têm feito uma oração? Senhor, dá-me o poder. Você tem feito essa oração? Está com medo agora? Porque a gente pede poder, Deus manda problema. Porque você só sabe se tem poder se atravessar o problema. Se você naufragou, meu irmão, o poder estava longe de você. Então não é? Olha, não esqueça que a inteligência máxima está na cabeça de Deus. Ele conhece você e me conhece. Quantas vezes nós podemos chegar no ponto de não ter saída? Aí ele age, dá graça, a gente suporta, e aí você percebe, olha, quanta coisa nova e rica Deus tem construído na minha vida. Aleluia! Ele está edificando. Amém.
O quarto ponto que Paulo coloca aqui, enraizados, edificados em Cristo, é o seguinte: confirmados na fé. É confirmado. Eu não escolhi onde eu nasci, nem você escolheu. Desculpe, mas eu é um local onde eu posso abrir meu coração. Durante muito tempo eu não entendia a minha história. Não entendia porque eu via todo mundo ter tanta coisa e a minha casa era uma casa muito pobre. E meu pai era um pastor batista. Meu pai errou. Meu pai cometeu um pecado. Ele não me narrou o pacto dele com Deus no tempo que devia. Eu vim descobrir depois. Meu pai era meio doido. Eu não entendi isso. Um dia ele resolveu viver pela fé. Ele solteiro ainda, ele entendeu lá com os irmãos da Igreja Batista do Meia que eles deveriam fazer algumas iniciativas para a glória do nome do Senhor. Uma delas era um abrigo para senhoras idosas. E ele fundou esse abrigo. Mas ele foi morar com elas. Eu vim descobrir mais tarde que eu nunca tinha uma casa. Você pode ter uma casa humilde, eu vou para a minha casa. Não, eu ia para o seminário. Não tinha alternativa. Todo mundo tinha privacidade, eu não tinha nenhuma. O primeiro carro que nós tivemos na nossa casa foi interessante. Uma irmã do meu pai era casada com um diretor de banco. Um dia nós chegamos em casa, tinha um carro lá que ela tinha dado de presente. Aquele dia eu maldisse o meu pai, porque ele mandou devolver o carro. Eu doido para andar de carro. Tempo depois, Deus permitiu, ele comprou um carro. Qual era o carro? Uma Kombi. O argumento dele: como é que eu vou passar no ponto, naquele tempo era ponto do bonde, meus irmãos da minha igreja, aquelas irmãs que moram distantes, e não botar todo mundo dentro do carro para levar? Acabei gostando de bonde. Tive algumas, depois eu não sabia, mas Deus estava me instruindo, porque Deus me botou como pastor no Complexo da Maré, lá na Vila do João. E lá o carro era Kombi mesmo. Mas, minha gente, confirmados na fé. Meu pai, depois que pediu minha mãe em casamento, ele foi por oração que meu pai era 24 anos mais velho que minha mãe. E minha mãe era mais alta do que ele ainda. Tudo errado. Tudo errado. Mas minha mãe, no último ano do seminário, meu pai manda chamar lá no gabinete. Ela vai lá e diz: Dona Tabita, eu queria lhe fazer uma pergunta. Pois não, doutor Miranda Pinto, ele era doutor. O que o senhor deseja? A senhora aceita casar comigo? Que modo mais desajeitado. Sem graça. Ela entrou em parafuso. Mas olha a bênção de Deus. Nós tínhamos no Brasil, naquele tempo, uma missionária americana chamada Rosalie Arthur, uma santa mulher de Deus. Ela é mãe do avivamento batista no Brasil. Aí minha mãe, sem saber o que dizer para o diretor dela, foi lá conversar com a dona Rosalie.
E ela disse: dona Rosalia, eu estou nesse problema, o diretor do seminário me impede de casamento, o que eu vou fazer? Eu não gosto desse cara. E dona Rosalia, na sabedoria espiritual dela, fez a seguinte pergunta: Tabita, você crê que Deus é poderoso? Creio. Minha mãe era filha de pastor também. Você crê que Deus pode colocar amor no seu coração por esse camarada? Ela disse: eu não posso duvidar de Deus. Ela disse: dona Rosalia, bom, eu creio. Então se ajoelha aqui. Tabita se ajoelhou, Rosalia orou e eu estou aqui. Mais dois. Mas olha aqui. O casamento que começou pela fé. Depois eu vou te mandar, pastor Paco. Depois que minha mãe chega para o velho Miranda e diz: olha, eu aceito. Ele diz: tudo bem, mas tem um problema. Você assinaria um contrato de casamento? Ela pediu para ver. O contrato tinha 9 pontos. Tem ainda, eu vou mandar para você. No contrato dizia que eles renunciariam a qualquer bem sobre a terra. Nunca teriam nada. E a doida assinou. Quando meu pai morreu, nós não tínhamos casa própria. O carro não era nosso, era lá da instituição, da Kombi. Nada. Mas ele deixou 20 velhinhas, 20 senhoras idosas para cuidar de herança. Herança gloriosa. Como Deus é bom. Confirmados na fé. Há um trecho paulino também que eu queria colocar para você. Abra lá sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18. A vida de Paulo foi uma vida de fé. Eu quero te lembrar a seguinte: vida de fé é uma vida de trabalho. Capítulo 4. A vida de fé é uma vida tão rica, começando no verso 16. Diz o seguinte: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Meu irmão, se você deseja estar lá na Gávea, lá em cima, sinalizando, você tem que ver o que ninguém vê. E você só pode ver isso se a sua vida for lastreada numa vida de fé. É ver o invisível. É ver que Deus é poderoso para transformar qualquer coração duro e vencer qualquer barreira. Mas a quinto e último elemento que Paulo trabalha, eu não posso ser edificado pela fé de terceiros, eu tenho que ter as minhas experiências com Deus. Vai doer? Muitas vezes vai doer. Esse é um princípio bíblico. Você só pode confortar alguém com a mesma consolação que um dia você tiver recebido de Deus. Se você nunca foi confortado por Deus, você não tem nada a dizer para ninguém que sofre uma dor. É ou não é? Se você nunca perdeu um parente querido, nunca perdeu um irmão, nunca sofreu uma carestia, você não tem como confortar. A quinta e última coisa é, Paulo sinaliza um ponto, voltando lá para Colossenses,
ele usa uma expressão crescendo em ação de graças. É o quinto ponto da vida cristã. E Ana, o que significa isso? Como é que eu cresço em ação de graças? Será que servos de Deus podem produzir ações graciosas? De acordo com a Bíblia, sim. Eu vou recorrer mais uma vez, num outro texto, lá, é um outro texto em 2 Coríntios 4 também. Quando a gente entende que a nossa vida tem como Senhor absoluto a Cristo Jesus, nós cantamos isso aqui com tanta alegria, a gente descobre o seguinte, que todas as coisas existem, como diz a Escritura, por amor de nós. Todos os atos de Deus na nossa vida são atos amorosos, até atos que em alguns momentos são dolorosos para nós. Por que Deus permite isso? Ele usa, Paulo, uma expressão, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Amém. Paulo começa essa série aqui andando nele e terminando glorificando a Deus. A parte que me cabe, eu não pude me salvar, Cristo me salvou, foi de graça, mas a vida cristã tem um preço, e esse preço vale a pena, meu irmão, vale a pena viver o Evangelho. Aleluia. Vale a pena a gente, em alguns momentos, passarmos dificuldades, mas vale a pena a gente saber que a gente está no centro da história que Deus escreve e que o nome dele vai ser glorificado. Então, uma das maiores alegrias que eu tenho na vida, como professor de seminário, confesso a vocês, tem hora que tem vontade de matar um aluno. Como todo pastor da igreja, em algum momento teve a vontade de matar um irmão da igreja. Não vou perguntar ele aqui. Pode escapar o nome, é bizarro, não é? Mas olha só. Mas depois a gente encontra, valeu a bronca, valeu o trabalho, valeu a intercessão, valeu o puxão de orelha, valeu tudo. As pessoas aprenderam. Então a graça vai se multiplicando na vida de outras pessoas. E à medida que essa graça se torna multiplicada, as graças a Deus sobem aos céus. O nome dele é glorificado. Olha, para que você esteja na Gávea, você não precisa somente estacionar lá, tendo recebido a Cristo como Salvador e Senhor. Eu queria que você guardasse para cinco coisas. Em primeiro lugar, você precisa andar nele. Em segundo lugar, você precisa estar com raízes fincadas nele. Não tem duas raízes, só uma, raízes de amor. Terceiro, você tem que estar construindo coisas na vida cristã. Quarto ponto, você tem que ser confirmado na fé, e você só é confirmado na fé no problema. Então fuja dele, enfrente o problema com alegria. E quinta e última coisa, você tem que crescer sempre em ações de graça. Que a sua vida seja uma vida graciosa. Ainda que você seja do Fluminense, do Flamengo, do São Cristóvão, que a sua vida produza graça. E que o Senhor vai sendo glorificado aqui e que as pessoas vão percebendo que a sua vida é uma vida de compromisso. Aí sim, você pode estar na Gávea, sinalizando para todo o povo, para todo o país, para todas as pessoas que a vida cristã faz sentido. Que Deus abençoe você.